Bom dia, alunos do município do Brejo da Madre de Deus. Iremos hoje ver uma aula de matemática da turma de EJA 3 sobre os conceitos de geometria, ponto, reta e plano. A geometria é a parte da matemática que estuda o espaço e as formas que podem ocupá-lo. Como surgiu a geometria? Ela surgiu da necessidade dos povos em medir terras, realizar construções para morar, criar monumentos. O significado da palavra significa geo, terra, e metria, medida, ou a medida da terra. O mais antigo registro tem cerca de 5.000 anos com os povos antigos da Babilônia, que hoje fica onde é o Iraque. E outro povo que dominava muito bem a geometria eram os egípcios. Aí uma gravura de como era a civilização da Babilônia, hoje no Iraque, um patrimônio mundial. E as pirâmides do Egito, que também é outro patrimônio mundial. A geometria no dia a dia, hoje em dia a geometria está praticamente tudo que tem forma. Desde as obras de arte, na construção civil, nos jogos, nos brinquedos, nos automóveis, nas roupas, em tudo, praticamente tudo. Onde encontramos a geometria? Aí você vai observar ao seu redor, o local que você está sentado, a forma da tela deste vídeo, as paredes e janelas, o chão, a inclinação do telhado, a forma arredondada do lápis, o sol, as placas de trânsito, a roupa que você está vestindo, etc. Pois é, tem tantas coisas ao nosso redor que nos mostram onde existe geometria que é impossível de contá-las. E para que serve a geometria? Ela nos ajuda a compreender melhor a construção, a forma e o volume dos objetos que estão ao nosso redor. A gente vai tomar como exemplo duas situações. Quantos metros quadrados de piso tem no quarto que você dorme? Ou quantos litros de combustível cabe no tanque da sua moto? Todas essas perguntas ficam mais fáceis de responder quando sabemos sobre geometria. Então a gente vai lá para os conceitos básicos da aula de hoje, que é o ponto, que é uma forma de representar uma posição. Não tem nem tamanho nem volume, apenas um conceito, que através dele se constrói as linhas e as figuras. E todo ponto é simbolizado por uma letra maiúscula. Então, ou seja, temos lá o ponto A, ponto B, ponto P. Então toda letra maiúscula associada ao ponto, certo? Então, os conceitos básicos também é a reta, que é um conjunto de pontos alinhados que não fazem curva. Está simbolizada por uma letra minúscula. Então aí eu tenho a reta, certo? Que eu vou chamar de reta R. Então você vai ficar atento porque a reta contém infinitos pontos. E as retas, suas pontas, essas setinhas aí, na ponta da seta, indica que ela não tem nem começo nem fim. Logo, ela é infinita. E o plano é um conjunto de retas alinhadas. E, portanto, também é um conjunto de pontos. Ou seja, se a gente tem um monte de pontinhos e forma uma reta, e a gente tem várias retas agora alinhadas em si, então essas retas formam um ponto. O objeto por esse alinhamento de retas é uma superfície plana, que não faz curva e infinita para todas as direções. Então, ou seja, é como se você tivesse um chão, vamos dizer, uma parede, um teto. Então todas essas superfícies seriam um plano. Então ele é simbolizado por uma letra grega. Nesse caso aí, a gente vai chamar esse plano de o plano alfa. Os conceitos básicos também a gente vai aprofundar um pouco mais, a gente vai chamar quando a gente fizer o conjunto de vários planos, que é o chamado o espaço. Então quando a gente pega o alinhamento de planos que colocam um lado ao lado do outro, a gente forma o espaço. Então a gente tem dois tipos de espaço, que é o espaço bidimensional, quando a gente utiliza duas dimensões, que é a dimensão da largura e a dimensão da altura. Então nesse aí a gente está simbolizado pela figura vermelha. E a gente também tem o espaço tridimensional, que seria em três dimensões, quando a gente tem largura, altura e profundidade, e a gente observa aí na figura em azul. Então
Então vamos lá para um exemplo do espaço bidimensional, que é chamado 2D. Então aí a gente tem largura e altura e consequentemente a gente tem esse espaço aí que é praticamente uma tela, seria uma fotografia. E o espaço 3D, é o tridimensional, quando a gente tem largura, altura e profundidade. Eu coloquei dois exemplos aí como dado, que você observa que ele tem três planos, seria o plano vermelho, plano verde e plano azul. E a esfera, que é simbolizado por uma bola de futebol, também com os mesmos três planos, o vermelho, o verde e o azul. A gente agora vai praticar um pouquinho, vai observar onde se aplica esses três conceitos no nosso dia a dia. Então, na construção de uma parede é onde se aplicam os conceitos de geometria vistos nessa aula. Então você vai pausar o vídeo, fazer uma reflexão para a gente poder, daqui a algum tempo, a gente observar esses três conceitos aplicados lá. Pausa o vídeo, vamos lá. Após a pausa do vídeo, a gente vai observar que a gente tem o ponto, que eu posso fixar um prego. Nesse prego eu vou amarrar uma linha para guiar a colocação dos tijolos, que aí você observa o ponto A e o ponto B. A reta, que seria essa guia, essa linha que geralmente os pedreiros usam aí de nylon, que é fixar no ponto A, no ponto B, para alinhamento dos tijolos. Sem essa linha fica praticamente muito difícil de colocar os tijolos, até porque eles podem ficar desalinhados e aí comprometer a qualidade da parede. E o plano seria a superfície da parede depois de pronto. Vamos lá para outro exemplo, na fabricação de uma camisa. Pausa o vídeo novamente e aí você vai ver aonde você vai utilizar os três conceitos, ponto, reto e plano. Então, ponto, para iniciar a marcação dos desenhos, a gente pode colocar um ponto em qualquer local desses cantos aí de onde inicia para você fazer a marcação. A reta seria as linhas que formam o corte e o plano a superfície do tecido. Então a gente vai ter, com o que você vai poder ver nessa aula, você vai conseguir compreender como surgiu a importância e a importância da geometria, identificar os principais conceitos de geometria, que seria o ponto, a reta e o plano, e distinguir os espaços 2D e o 3D. Na dúvida, consulte seu professor. Bons estudos!